Questão 3. A figura abaixo mostra um sistema em equilíbrio estático. Então, esse sistema está em equilíbrio, está tudo em repouso, tá? Estático quer dizer repouso. Formado por uma barra homogênea, essa daqui, e uma mola ideal, essa daqui, que estão ligadas através de uma de suas extremidades e livremente articuladas às paredes. Então, elas estão ligadas aqui nessa extremidade, as duas, a mola e a barra ligada. Veja que o ângulo é de 90 graus fornecido. E a barra está ligada numa parede, está articulada numa parede, e a mola articulada na outra parede. A barra possui massa M e comprimento L0. O comprimento dela só da barra, daqui até aqui, L0. E a mola possui comprimento natural, sem estar deformada, de L0, e a distância entre as articulações é de 2L0. Daqui até aqui, fornecido, você tem 2L0. Esse sistema barra-mola está sujeito à ação da gravidade, cujo módulo da aceleração é g, e nessas condições ele quer o valor da constante elástica a cada mola dessa mola. E veja bem, se essa situação ele já está em equilíbrio estático, isso quer dizer que essa mola ela está esticada, ela está distendida, tá? Ela não está no seu comprimento natural, senão não estaria em equilíbrio estático aqui, porque essa barra tem um peso, tá? Que puxa ela para baixo, então a tendência dela é descer. E se ela parou, então está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, essa mola não está no seu comprimento natural, não. Ela está no comprimento natural mais a deformação dela. Bom, trata-se de equilíbrio de um corpo extenso. No caso, o corpo extenso vai ser a barra, tá? Essa barra aqui de comprimento fornecido L0. Observe na figura que x é a deformação da mola, L0, e seu comprimento, que é o comprimento natural dela, o L0, e que L0 também é o comprimento da barra. Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, que ela já está em equilíbrio estático, o que você tem? Você tem o comprimento natural da mola, sem deformação, que é L0, mais o quanto ela já está deformada, que é x, que é a deformação dela. Então, essa distância que vem daqui até aqui, ela vale x mais L0, deformação da mola mais o comprimento natural da mola. E a barra, ela tem comprimento natural L0 e aqui você tem 2L0. E esse ângulo aqui é 90 graus, portanto, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o ângulo A, esse ângulo aqui, ó. Usando quem? O seno. Seno de A, o que é? Cateto oposto, L0, pela hipotenusa, 2L0. L0 com L0 cancela, portanto, o seno de A é meio. Ora, se o seno é meio, o A é 30. Então, a primeira coisa que eu descobri, que esse ângulo aqui é 30 graus. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o cosseno de A. Cosseno de A é o cateto adjacente, que é tudo isso aqui, ó, x mais L0, dividido pela hipotenusa, 2L0. Então, ficou x mais L0 por 2L0. Acontece que o ângulo é 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser x mais L0 sobre 2L0. Resolvendo isso, você vai ter que o x vai ser L0, raiz de 3 menos L0. Colocando L0 em evidência, o x vai ser L0, raiz de 3 menos 1. Quem é isso? Que eu achei o valor da deformação da mola, tá? Então, essa mola está deformada desse valor aqui, ó. L0, que multiplica a raiz de 3 menos 1, que é esse comprimento aqui, que eu estou te mostrando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os momentos das forças, tá? Como ela está em equilíbrio estático, vai ser momento de rotação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, muita atenção agora, colocando as forças que agem sobre a barra e colocar o polo, que é o eixo de rotação, no ponto de articulação da barra com a parede, aqui, ó. Então, eu vou colocar o polo aqui, tá? E vou colocar as forças que agem sobre a barra. Então, aqui está a barra. O enunciado diz que a barra é homogênea, e como ela é homogênea, o peso está bem no meinho dela. Então, o peso está aqui, esse é o peso, vertical para baixo. Veja bem, ele é vertical para baixo aqui, ele é paralelo a essa reta aqui. Se esse ângulo é 30, esse ângulo é 60. E se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui também é 60. Compare aqui, ó.
Não interessa, então o que eu vou fazer agora? Eu vou decompor o peso, que é vertical e para baixo, em duas parcelas. Essa parcela aqui, ó, que interessa, que é a parcela do peso perpendicular à superfície da barra, então formando um ângulo de 90, tá aqui, ó, que eu chamei de pelinha. Essa força é aquela que vai fazer a barra tentar girar. A outra parcela do peso, tá, vai ser decomposta nessa direção, nesse sentido. E pode ver que essa parcela que está aqui, nessa direção, nesse sentido, não influi na rotação da barra. Então, eu nem usei ela, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei o peso e coloquei só as forças que agem na tendência de rotação, que é só o pelinha, que é esse valor aqui, ó, que é P cosseno de 60, tá? Além dessa força peso, você tem ainda a força elástica que está agindo sobre a barra. Então, veja bem, essa mola está distendida, está esticada. Então, nesse ponto aqui, formando um ângulo de 90 com essa parte da barra, ela está aplicando uma força para cima. Para cima, né? Nessa direção, nesse sentido aqui, ó, que é a força elástica que eu coloquei aqui para vocês. E veja que essa força elástica está formando um ângulo de 90 graus com a barra. Então, sobre a barra, eu tenho duas forças agindo, tá? Eu tenho o pelinha, que é essa daqui, perpendicular à superfície dela, e a força elástica, que é essa daqui, perpendicular à superfície dela. Eu coloquei o polo, o eixo de rotação, nesse ponto, e como a barra tem comprimento, o comprimento dela é L0 inteirinho, então esse pedaço é L0 sobre 2, e esse pedaço é L0 sobre 2. Então, primeiro, nós vamos calcular o momento de pelinha, que é a parcela do peso P perpendicular à barra, tá? Mas o pelinha, a gente já viu que ele é P cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Portanto, pelinha vai ser mg sobre 2, né? Vezes meio mg sobre 2. O momento do pelinha, ele é mais pelinha, que é a força que multiplica a distância dele até o polo. E se a gente estabelecer que o sentido de rotação, a tendência no sentido de rotação horário é positivo e no anti-horário negativo, então eu vou ter que o momento de pelinha é a força, que é o pelinha positivo, ela tende a girar em torno de O no sentido horário, que multiplica a distância do ponto de aplicação dela até o ponto O, que é L0 sobre 2. Tá? Então, o momento do pelinha vai ser L0 mg sobre 4, porque 2 vezes 2 aqui dá 4, tá? Muito bem. Agora eu vou calcular o momento da força elástica, Fe, dessa daqui, ó. Quem é? Ele vale o Fe, que é o módulo dela, negativo porque ela está tentando girar, agora a barra no sentido anti-horário. Então, é a força vezes a distância dela até o polo, tá? Que é L sobre 2 mais L sobre 2, que vai dar 2L sobre 2, que vai dar L0. Então, daqui até aqui eu tenho uma distância que é L0. Então, o momento da força elástica vai ser menos a força elástica vezes L0, tá? Ela e a distância daqui até aqui, e negativo, porque é no sentido anti-horário. Portanto, mas a força elástica, a gente já sabe que a fórmula dela é Kx. E o x, nós já chamamos aqui, ó, tá vendo? O x é L0, raiz de 3, menos 1. Então, vai ficar, o momento da força elástica vai ser menos Kx. No lugar do x, eu coloquei aquele valor lá. L0, raiz de 3, menos 1, que multiplica o L0, tá? Que é esse L0 aqui. Portanto, esse é o momento da força elástica. Então, eu tenho o momento da força peso, que é esse, pelinha, da parcela do peso, pelinha, que é esse aqui, e tem o momento da força elástica, que é esse aqui. Acontece que no equilíbrio de rotação, a soma dos momentos de cada força deve ser nula. Então, se eu somar esse momento com esse, isso vai ter que dar igual a zero, que é a condição de equilíbrio de rotação. Então, somando o MP' com o MFE, tá? Então, eu vou somar quem? Isso com isso. Tá aqui, ó. Aí eu fui resolvendo tudo isso aqui, tá? Você acompanhe bem a resolução. Então, isso menos isso é igual a zero. Aí eu peguei esse menos KL0, raiz de 3 menos 1, L0, trouxe para a direita. Aí o que eu fiz? Eu joguei o 4 multiplicando. Isolei o K. Aqui. E coloquei, ficou assim, então.
K vai ser mg sobre 4L0 raiz de 3 menos 1. Mas acontece que essa alternativa não está lá no enunciado. Então, o que está? Esse L0 que está no denominador subiu, ficou L0 menos 1. Então, essa é a resposta que está correta. Questão 4. Um estudante, ao repetir a experiência de James P. Joule para a determinação do equivalente mecânico do calor, fez a montagem da figura abaixo. Para conseguir o seu objetivo, ele deixou os corpos de massas, o M1 6 e o M2 4 kg, caírem 40 vezes com velocidade constante, de uma altura de 2 metros, girando as pás e aquecendo 1 kg de água contida no recipiente adiabático. Ele evita que haja perda de calor para o meio ambiente, tá? Admitindo que toda variação da energia mecânica ocorrida durante a queda dos corpos, então à medida que eles caem, tá? Então vai ter uma variação de energia mecânica. No caso vai ser só potencial gravitacional. Então essa queda produza o aquecimento da água e que os fios e as polias sejam ideais e que o calor específico da água, 4 joule por grau Celsius. Ele quer saber o aumento de temperatura da água em graus Celsius. Então, funciona assim, tá vendo? Aqui, ó, você tem um fio, tá preso das duas massas. Essas duas massas caem 40 vezes. Então, durante a queda, ela gira isso. Isso aqui está acoplado até aqui nas pás aqui dentro. Então, vai girar as pás. E quando as pás giram, tá? A energia mecânica aqui, segundo o enunciado, tá? Ela vai aquecer, vai ser usada para aquecer essa água. E ele quer saber, durante as 40 quedas, de uma altura de 2 metros, qual foi o aquecimento, de quantos graus Celsius foi o aquecimento dessa massa de 1 kg de água. Primeira coisa, nós vamos calcular a energia liberada na queda livre das duas massas, que vai dar uma massa total de 6 mais 4, 10 kg, e essas duas massas estão caindo de uma altura de 2 metros com velocidade constante. E se elas caem com velocidade constante, a energia cinética não varia, porque a energia cinética é mv² sobre 2. A massa é a mesma, a velocidade é a mesma, tá? Então, não vai haver variação de energia cinética. Vai haver variação apenas de energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica, no caso, vai ser só a potencial gravitacional. E a variação de energia mecânica vai ser a variação da energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional, ela vale mgh. Se eu tomar como nível zero de altura o solo, tá? A parte de baixo, portanto, a energia mecânica inicial lá em cima vai ser mgh, M é 10, G10, H2, vai ter 200 joules. A energia lá em cima das duas massas. Quando ela chega no solo, a altura é zero, então a energia potencial gravitacional, que é a própria mecânica, vai ser zero aqui embaixo. Portanto, vai dar uma variação de energia mecânica de 200 menos zero, que vai ser 200 joules. Isso numa queda. Mas o enunciado diz que você tem 40 quedas. Então, a variação de energia mecânica de 40 quedas vai ser 40 vezes isso, que vai dar 8.000 joules. Então, durante a queda, a energia mecânica das duas massas, 40 quedas, né? Ela variou de 8.000 joules. Esse 8.000 joules, pelo enunciado, foi utilizada para aquecer 1 kg, 1.000 gramas de água, cujo calor específico foi fornecido 4 joules por grau Celsius, e vai produzir um aquecimento, tá, na água de Δθ. Portanto, essa variação de energia mecânica vai ser a quantidade de calor que vai aquecer a água, que é mc Δθ. 8.000, né? Que essa quantidade de calor, essa variação de energia mecânica é 8.000, a massa é 10 a terceira, calor específico é 4, esse é o Δθ. Portanto, o Δθ vai ser 8.000 por 4, portanto, essa água vai ser aquecida durante as 40 quedas, numa temperatura de 2 graus Celsius. Questão 5.
Eletrodinâmica. Dispõe-se de duas pilhas idênticas de força eletromotriz E resistência interna R minúsculo, constante para cada uma, e de um reostato, cuja resistência elétrica R, a resistência elétrica do reostato R, ela varia de 0 até 6 R. Essas pilhas podem ser associadas em série ou em paralelo, conforme a figura 1 e 2, respectivamente. Veja bem, aqui estão as duas pilhas associadas corretamente, claro, em série e ligadas ao reostato, né? Esse reostato, esse ponteirinho corre daqui até aqui. Quando esse ponteirinho está aqui, o R é 0. Enquanto esse ponteirinho está aqui, é 6R, tá? Mesma coisa aqui. As duas são associadas em paralelo e essa resistência R varia de 0 até 6R, tá bom? O gráfico que melhor representa a potência P dissipada pelo reostato, quando a resistência varia de 0 até 6R, de 0 até 6R, ele quer a potência dissipada nessas condições para cada uma das associações em função do R1. Está aqui a potência em função do R1. Aí estão as alternativas, tá? Para você resolver esse exercício, a única coisa que você precisa lembrar é o seguinte, que a potência máxima elétrica dissipada por um gerador, no caso, a associação de geradores, no caso ainda, a associação das duas pilhas, tá? A potência máxima, quando ele fornece ao circuito externo, no caso ao reostato R, isso vai acontecer quando? Quando a resistência externa, que é a resistência do reostato R maiúsculo, tá? For igual à resistência interna da associação de geradores. Ou seja, quando o R, que é a resistência do reostato, for igual à resistência equivalente da série e da paralelo, separados, claro. Então, primeiro vamos na série. Na associação série, tá? Então as resistências R estão associadas uma em seguida da outra. E quando é associação em série, a resistência equivalente das duas é como se fosse uma única pilha com uma resistência de 2R. E a potência vai ser máxima quando a resistência do reostato for igual a 2R. Isso para série. Para paralelo, a resistência equivalente numa paralela é o produto pela soma. Tá? R vezes R dividido por R mais R, que vai dar R sobre 2. Tá? Então, a resistência equivalente da associação série de pilhas vai ser R sobre 2. É a resistência interna da pilha. Tá? E a potência vai ser máxima quando o R do reostato vai ser R sobre 2 para associação paralelo. Portanto, basta você ir no gráfico, tá? E procurar o valor máximo. O valor máximo da potência, tá? Dessa daqui, ó. É essa daqui, R sobre 2, tá vendo? Do vermelho, ó. Esse é o gráfico. Eu fui aqui e procurei o valor máximo, tá? Então, quando é R sobre 2, o R, a resistência do reostato tem que ser igual a R sobre 2. Isso para paralelo, tá? Para série, quando a máxima está aqui, quando isso acontece? Quando ele vai ser 2R. Então, para série, quando o R1, a resistência do reostato, for 2R, a potência máxima está aqui, ó. É esse o gráfico que satisfaz, e a alternativa correta é a alternativa C. Questão 6. Física moderna. Para a construção de uma célula fotoelétrica, que será utilizada na abertura e fechamento automático de uma porta, um pesquisador dispõe de 4 metais cujas funções trabalho, W, então toda vez que fala W é a função trabalho, estão listadas na tabela abaixo. Então aqui está o metal e aqui está a função trabalho, não está em joules, cuidado, está em elétron-volt, tá? Supondo que essa célula deverá ser projetada para funcionar com luz visível, ela só funciona com luz visível no caso, tá? Célula fotoelétrica funciona com ondas eletromagnéticas, mas nesse caso ele quer que seja com luz visível. Poderão ser usados somente os metais. O que ele deu?
Ele deu esse Hzão, H maiúsculo, tá aqui na minha explicação eu chamei de H minúsculo, que é a constante de Planck, não importa, vai valer 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. E ele forneceu ainda o diagrama do espectro visível. Então, a luz visível, ela tem frequência que vai do violeta, 7,5 vezes 10 a 14 Hz, até o vermelho, 4 vezes 10 a 14 Hz. Então, entre o violeta e o vermelho, todas essas frequências são visíveis para nós. E aí ele deu qual que você vai usar, qual das placas que você vai ter que usar, que está fornecida lá em cima, tá? Bom, então vamos na teoria. A energia mínima para extrair um elétron da placa metálica é denominada função trabalho. Está relacionada com o tipo de metal utilizado. Se a energia do fóton que incide, a energia do fóton é HF, esse Hzinho e esse Hzão aqui, tá? Que é a constante de Planck, e F é a frequência, for maior que a função trabalho, a energia em excesso será energia cinética EC, de modo que a função trabalho vai ser HF menos EC, que é denominada de equação fotoelétrica de Einstein. O W é a função trabalho, que é a energia mínima para extrair um elétron da placa, medida em joules no sistema internacional, mas no nosso caso está em elétron-volt. HF é a energia total fornecida por cada fóton, que ele chamou de quanto, em elétron-volts também, só que no sistema internacional em joule. E esse é a energia cinética em excesso, é a que sobrou, que é transformada em cinética medida em joules, em elétron-volts, no caso, joule é no SI. Da expressão que o W é HF, você vai tirar que o F0 vai ser W sobre H. Cuidado agora, esse F0 é o valor da frequência mínima de corte, que é a frequência mínima a partir de qual os elétrons são extraídos do metal, tá? Então, a luz bate lá e a partir dessa frequência mínima aqui desse F0, é que a partir daí que começa a funcionar a célula fotoelétrica, tá? Que começa a extrair elétrons do metal. Muito bem, então nós já vimos lá em cima antes que a frequência mínima para a extração do elétron do metal é dado por F0, é a função trabalho, dividido pela constante de Planck. Pelo diagrama do espectro visível, os valores máximos e mínimos para o visível são, veja, tá aqui, foi dado, né? Então a gente enxerga entre o violeta e o vermelho. Então, o espectro visível tem frequência variando entre esses valores, tá? E o violeta ele deu é 7,5 vezes 10 a 14 Hz. E o vermelho, que são os extremos, é 4 vezes 10 a 14 Hz. Então eu vou pegar os extremos. Primeiro, para o violeta, jogando nessa expressão, F0 é W sobre H, tá? O F0 é 7,5 vezes 10 a 14. O W do violeta é o que a gente quer, dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15. Portanto, a função trabalho para o violeta vai ser 30,75 vezes 10 a menos 1, que é 3,075 elétron-volts. A partir desse valor é que começa a emitir elétrons, e a partir desse valor que a célula fotoelétrica começa a funcionar para o vermelho. Para o violeta, perdão. Agora, para o vermelho, mesma coisa, tá? Joguei aqui, a frequência ela foi dada, a frequência do vermelho é 4 vezes 10 a 14, a função trabalho do vermelho a gente quer achar, dividido pela constante de Planck que foi dado. Portanto, para o vermelho vai dar 1,64 elétron-volts. Então, no outro extremo, tá? A luz visível incide, e a partir de 1,64 elétron-volts que a célula começa a funcionar. Então, só a placa que vai emitir elétron-volts, que vai funcionar só para o espectro visível, que está entre o violeta e o vermelho, vai ter que ter valores que estão entre 3,075 elétron-volts e 1,64 elétron-volts. E se você observar na tabela fornecida lá em cima, a única que satisfaz é a alternativa B. E a alternativa B é o sódio.